O Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, adiou o julgamento do habeas corpus que garantiu a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da Márcia Aguiar, esposa do Fabrício Queiroz. O pedido começaria a ser julgado depois de amanhã, sexta-feira, dia 4. Julgamento só pela segunda turma do tribunal em plenário virtual. Plenário virtual não tem discussão, não tem debate. Os ministros apenas depositam os votos. Você pode ter uma sessão, ainda que virtual, com debates. O fato de ser virtual não impede o debate, mas não é o caso disso aqui. Haveria uma votação virtual, plenário virtual, só com depósito dos votos. E eles iriam decidir, então, se o Fabrício Queiroz e a Márcia Aguiar devem permanecer em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, conforme exigiu Gilmar Mendes, ou se devem voltar para a cadeia. O Queiroz e a Márcia foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. A denúncia é de que eles participaram naquele esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio era deputado estadual no Rio de Janeiro, aliás, vários deputados da Alerj foram acusados de promoverem, organizarem e manterem esse esquema, que é roubo de dinheiro público, né? Porque o dinheiro vai para pagamento de salários dos funcionários. Infelizmente, nós temos essa licenciosidade para que os parlamentares encham seus gabinetes e escritórios de representação de assessores, que eles escolhem a bel prazer. Muitas vezes escolhem amigos, escolhem um cabo eleitoral que foi importante na eleição, escolhem alguém a pedido de outro parlamentar, e aí entra o nepotismo cruzado, não é? Então, o deputado A arruma uma vaguinha de assessora para a mãe do deputado B e o deputado B emprega a filha do deputado A. E não há nepotismo oficializado, mas escancarado, descarado. Mas não é oficial. Não, ela é mãe do outro deputado, não tem nada a ver comigo. Não, ela é filha do deputado A. Eu a trouxe aqui porque eu soube que ela é uma profissional brilhante e vai ser muito útil aqui no meu gabinete. E aí? Fica apenas o aspecto moral, né? Já que é uma coisa escancarada. Agora, o problema está, a raiz do problema está, claro, nessa possibilidade de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores terem tantos assessores, quando poderíamos, insisto nisso, ter um corpo técnico ali, de gente concursada, para trabalhar como assessor parlamentar nas diversas áreas em que há exigência de uma assessoria técnica, e esses assessores, então, prestariam serviços a um grupo de parlamentares. Haveria muito menos gente, portanto, seria muito mais barato. E provavelmente haveria muito mais eficiência. E um detalhe, eles seriam funcionários da casa e não do parlamentar. Logo, é óbvio que eles se negariam a dar dinheiro para o parlamentar, a devolver parte do salário. Agora, quando você contrata quem você bem entende, você já pode estabelecer. Meu amigo, é o seguinte, 16 mil de salário. Bom salário? Bom, muito bom. Você vai ficar com 7, tá bom? E aí o cara fala, tá bom, vai ficar com 8, tá bom. Mas uma parte volta. E isso é roubo de dinheiro público, porque o dinheiro, cada centavo que sai do cofre público, tem de estar lá rubricado. Saiu para quê? Para pagar o quê? É claro que eles têm lá os seus dribles, né? Que eles usam no cartão corporativo, despesas diversas, né? Olha que coisa subjetiva, né? Despesas diversas. Agora, salário é salário, não tem jeito. Não dá para dizer, não, isso aqui é salário, é o salário do assessor.
já que há permissão para que o parlamentar empregue um grupo de assessores, e esses assessores são pagos com dinheiro público, se ao contratar o assessor, o parlamentar exige que ele entregue a ele, parlamentar, uma parte do salário, ele está, obviamente, se apropriando indevidamente de recurso público. Não há dúvida quanto a isso. Claro, lógico, a não ser que o sujeito diga, não, ninguém me pediu nada, mas eu acho que esse cara aqui é um deputado extraordinário, é um vereador excepcional, é um senador que luta pelas causas do povo, ele é fundamental para esse projeto político no qual eu acredito, então eu quero contribuir. Mas aí você contribui com o partido, contribui na campanha eleitoral, como pessoa física. Mas todo mês ir lá entregar uma parte do salário, tá na cara que é uma coisa amarrada, não é? É uma exigência a priori para que o sujeito receba o emprego. Pois bem, o Queiroz, como sabemos, não é? Até as ruas do Uzbequistão sabem que o Queiroz é acusado de ser o cara que operava esse esquema, não é? Que fazia funcionar, que dizia, agora vai para cá, você devolve tanto, você vai devolver com depósito lá na boca no caixa eletrônico, você vai fazer um depósito em dinheiro, não é nada de cheque, em dinheiro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Enfim, ele seria o administrador do esquema. Pois bem, o julgamento seria, então, depois de amanhã, correto? E aí os ministros iriam depositar o voto. E agora não há data para o tema voltar à pauta. Não tem data. Para que pressa, não é? Para que pressa? Vamos ter calma. O Queiroz era assessor do Flávio, à época desse crime denunciado, não é? Da rachadinha. Em agosto, Gilmar Mendes derrubou uma decisão do STJ, hein? Olha só. Não foi nem de uma decisão de um juiz solitário no seu gabinete em primeira instância, não é? Houve uma decisão no Superior Tribunal de Justiça que determinava a volta à prisão do Queiroz. E por extensão da Márcia. Por que por extensão? A Márcia, na verdade, nem chegou a depor. Então não há nenhum motivo para a prisão domiciliar. Nenhum motivo. Ela não fez um acordo, nada, zero. Acontece que a defesa alegou que o Queiroz precisa de alguém que cuide dele, não é? Alguém que zele pela sua saúde. Então, estenderam à Márcia o direito à prisão domiciliar. O Gilmar Mendes, quando houve essa decisão do STJ, deles voltarem para a cadeia, o Gilmar Mendes derrubou essa decisão e restabeleceu a prisão domiciliar, levando em consideração exatamente razões de saúde. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão que o Gilmar Mendes tomou em agosto. Recorreu. E aí, o assunto foi para a segunda turma, a turma do Gilmar, que tem Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Carmen Lúcia e agora o Cássio Marques, que entrou no lugar do Celso de Mello. Então a segunda turma deve decidir se mantém. Vejam, eles não estão julgando o Queiroz, não estão dizendo que o Queiroz é culpado, a Márcia é culpado, o Flávio Bolsonaro é culpado. Zero, nada disso. Eles apenas precisam decidir se continua valendo a decisão tomada pelo Gilmar Mendes de manutenção da prisão domiciliar com tornozeleira, que foi uma exigência do Gilmar, ou se eles voltam para a prisão, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça. É só isso. Não há alguma pendência teórica. É preciso consultar luminares da doutrina jurídica para que uma decisão seja tomada? Não parece o caso, parece um caso bem mais simples, né? Porque o Queiroz não foi condenado, correto? Não se trata aqui de levar para a prisão alguém que foi condenado. Nem ele, nem a Márcia.
é uma prisão preventiva. A prisão preventiva, ela pode ser concedida por um juiz se o Ministério Público, a polícia, mostram o seguinte, ó, se esse cara ficar em casa, se ele não tiver a prisão decretada, ele vai destruir provas, ele vai ameaçar testemunhas, ele pode fugir e mais, ele pode continuar praticando o crime. São essas as situações que um juiz considera para conceder a prisão preventiva, que não tem data marcada para acabar, diferentemente. Na verdade, tem um prazo aí, mas não é como a provisória. Você tem 5 dias que podem ser renovados, não é? E seria essa a decisão exigida de Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, o Cássio Marques e o próprio Gilmar. Manter ou não a decisão tomada pelo Gilmar em agosto. O recurso da Procuradoria afirma que a liberdade do casal coloca em risco a ordem pública e, atenção, a instrução processual. Exatamente porque os procuradores enxergam o risco de que o Queiroz, mesmo em prisão domiciliar, mas não estando na cadeia, que ele consiga destruir provas e consiga, ainda que sem sair na rua, por intermédio de outros, ele consiga intimidar testemunhas. Ele pode mandar recados, não é? Ele está em casa. Ele pode mandar recados. Ele não pode ter contato, pela decisão do Gilmar em agosto, com qualquer um que esteja também envolvido nesse processo. Como testemunha, como denunciado. Tá bom. Mas ele pode ter contatos com outras pessoas. E a gente sabe que o Queiroz não é um solitário no mundo. Ele tem grupos de apoio. E ele pode conseguir com que alguém leve recados para testemunhas, né? É isso que a Procuradoria argumenta. Inclusive para o subprocurador-geral da República, Alcides Martins, a prisão foi adequadamente justificada na decisão lá do juiz de primeira instância e não há comprovação atual, hoje, da precariedade de saúde do investigado, conforme alegado pela defesa. O Gilmar Mendes, lá em agosto, citou que diante de um quadro de pandemia e do frágil estado de saúde do Queiroz, a prisão domiciliar se impõe. No caso em análise, escreveu Gilmar, considerando a fragilidade da saúde do paciente que foi submetido recentemente a 2 cirurgias em decorrência de neoplasia maligna e de obstrução de colo vesical, entendo que a substituição de prisão preventiva pela prisão domiciliar é medida que se impõe. Perfeito. O Gilmar manteve o uso da tornozeleira e outras medidas cautelares. Ele não pode ter contato, ele, Queiroz, com outros investigados, mas ele pode, repito, ter contato com pessoas que podem ter contato com outros investigados. Não pode sair do país sem prévia autorização judicial, porque aí também seria um deboche. Segundo o Gilmar, as medidas são suficientes para frear a eventual prática de delitos. E olha, o Gilmar pode ter razão, não é? Nós não conhecemos o estado de saúde do Queiroz. Pode ter razão. Ele pode ter sido convencido pelo laudo médico apresentado pelos advogados do Queiroz. Não é essa a discussão. A discussão é por que, faltando 2 dias, na verdade 3, essa decisão foi ontem, para a tomada de decisão, que seria daqui a 2 dias, ele suspende a votação e não há data. Não há data determinada para análise do caso, não é? É um assunto que se arrasta há 2 anos. 2 anos. E nada acontece. Pode acontecer que, ao fim, a conclusão seja Queiroz é inocente, Márcia é inocente, Flávio Bolsonaro é inocente. Pode ser. Pode ser que a conclusão seja não, é culpado.
Culpado de quê? Em que medida? Qual será a pena? Por acaso a rachadinha, na verdade, não é apenas a ponta do iceberg de ligações com milícias, etc. É isso que precisa ser decidido pela justiça brasileira. Mas eles não conseguem decidir se o cara deve ficar em casa ou na cadeia. Talvez o correto seja que ele fique em casa. Talvez a saúde dele, como diz o Gilmar, imponha essa decisão. E a esposa, Zaidan? Aí vem o argumento que a defesa usou de que alguém precisa cuidar do Queiroz. Mas mesmo ele tendo ficado quase um ano em Atibaia, com ela tendo ido lá 2 vezes. Exato. Aí eles vão dizer assim, tem de ser ela ou o advogado. Alguém tem de cuidar do menino, né? Porque... Mas o fato é que são 2 anos e não decidem nada, a coisa não anda. Não. Na verdade, e mesmo o caso do Flávio em si, o Supremo ainda vai decidir qual é o foro. O Supremo não vai decidir se é culpado ou se é inocente, ele só vai dizer o seguinte, o foro é Rio de Janeiro. Não, o foro é o Supremo. Nem isso eles decidem, convenhamos. Querem ganhar tempo, né, Zaidan? Mas me lembrando porque o que nem jogo de ministro do futebol. Supremo colabora. Mas, Sônia, que o advogado queira ganhar tempo, todos nós compreendemos. Mas por que a justiça colabora para que esse tempo seja ganho? Pra ver né? que não passe pra ele, né? Vamos passar pro outro, vamos ganhar tempo, vai que o outro que tenha que assinar. Só pode ser isso, porque não é possível, você tem toda a razão. Tá complicado. A gente já sabe que a nossa justiça é absolutamente morosa, isso não é novidade nenhuma, mas a quantidade de recursos e jurisprudências, isso porque está na última instância. Você calcula quanto. Assim, não existe a última da última, né? É aquela história que a gente fala, né? Que o fundo do poço tem porão. E para o cara, quem tem um bom advogado, hoje vai levando, como se fosse um cuidado paliativo. Mas se fosse a última instância para resolver o caso, né, Zaidan? Não, é para resolver um pedacinho, né? É só uma pontinha do caso, como você disse, o que tem por puxar, trás, né? Como dizem, dessa pena que você viu, se puxar vai sair outra pena, vai ser uma galinha, né? Não, e nesse ritmo, quando é que o mérito mesmo, quando o assunto central vai ser julgado? Nesse ritmo. O assunto central. Bem lembrado. Todo mundo fica se atendo aos detalhes do caso, né? Não, porque aqui, enquanto isso, é atestado médico para lá, recurso para cá. Não, a gente não. Ô, Zaidan, a gente não evolui sequer no que diz respeito a depoimentos. Nada. Não se consegue pegar um depoimento de ninguém. Tá. E ninguém sabe, ninguém viu. Um silêncio. Agora, e outra coisa, o Gilmar pode até pensar assim, bom, a minha decisão é essa. Agora vamos ouvir os outros 4, não é isso? Seria o racional a fazer, né? Mas não sei não como há é que um eles argumento pensam. apresentado para esse adiamento. Não há nada que explique esse adiamento. Não tem, não. Eu não estava afim de julgar, pode ser?